Meus amados, queridos irmãos e irmãs em Cristo, tudo bom com vocês? Vamos lá para mais um vídeo, segunda parte do estudo bíblico. Por que os judeus não acreditam que Cristo é o Messias e eles esperam o Messias até hoje? Vamos lá, sem muitas delongas, né? Para o vídeo não ficar longo. Estão esperando aí um falso Messias. Reforçaram esta ideia em seus escritos. Moisés Maimônides, em sua obra Mishneh Torah, Hilshot Yesodeh HaTorah 9:1 diz: a Torá dada por Moisés é eterna e imutável. Qualquer profeta que tente mudá-la é um falso profeta. Torá, para quem não sabe, é o livro da lei, tá? Do Antigo Testamento, tá bom? Que eles chamam lá de Torá, os judeus. Porque eu tô falando isso que muitos estudiosos sabem. Que às vezes tem algum que estuda a Bíblia sabe o que é Torá, mas tem uns que não tem esse conhecimento, né, irmãos? Vocês têm que compreender isso. Quando eu falo aqui, não é porque eu sei mais que ninguém, eu tô dando orientação para aqueles que não conhecem, entendeu? As pessoas se acham, ela acha que só porque ela sabe das coisas que todo mundo sabe, não é assim. Às vezes a pessoa não tem conhecimento das coisas da Bíblia, tem que explicar. O canal é para ajudar essas pessoas também, tá bom? Então tenham paciência aí. Maimônides, qualquer tentativa de reinterpretar a Torá é prova de que Jesus não poderia ter sido o Messias. O rabino Moses Nachmanides, na disputa de Barcelona, 1263, diz: o Messias deve seguir a Torá e reforçá-la, não modificá-la. Jesus quebrou o sábado e mudou as leis alimentares, o que prova que ele não poderia ser o Messias. Por que ele falou isso? Porque Jesus e os discípulos colheram espiga no dia de sábado. Sábado para os judeus é o dia santo que ele tem que guardar. Porque lá em Gênesis o Senhor Deus falou: guardar o sábado e santificar-vos. Porque Deus trabalhou durante 6 dias e descansou no 7º. Só que ele não entende o negócio. Jesus, quando veio, ele falou para os judeus: eles não entenderam a guarda do sábado. A guarda do sábado não quer dizer que eles não têm que fazer absolutamente nada. Por exemplo, eles não têm que trabalhar no sábado. Para eles, para os judeus, não é para nós gentios, tá? E eu vou explicar o significado do sábado para os gentios também. Então, para eles têm que guardar o sábado. Mas guardar o sábado não significa que ele não pode salvar uma vida de uma pessoa doente. Não significa, porque a vida humana veio em primeira mão. Entendeu? Porque Deus falou: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então quer dizer, só porque o dia de sábado a pessoa está passando mal, eu não posso socorrer, hoje é sábado. Então Jesus curou no sábado, Jesus colheu espiga porque estava com fome, seu discípulo. Então você não pode comer porque é dia de sábado. Então aí eles indagaram Jesus e falou: hoje é sábado, tal. Ele falou: o filho do homem até do sábado é senhor. Entendeu? O sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Entendeu? Então o sábado simboliza, eles podem guardar o sábado sim, mas não quer dizer, eles têm que descansar, dedicar, cantar louvor, orar, buscar a Deus na Torá no dia de sábado, sim, mas não significa que ele não possa socorrer uma pessoa, que eles não possam comer, que eles não possam, eles não acendem nem um palito de fósforo, cara. Aí, sábado simboliza também o descanso no Senhor, é o descanso eterno. Para nós gentios é o descanso eterno. E você sabia que Deus, sendo onisciente, que os religiosos católicos não iam mudar a adoração do sábado para domingo? Então, como os adventistas do 7º dia falam que o sábado é a marca de Deus, que quem não guarda o sábado tem a marca do anticristo. Isso é mentira, cara. Entendeu? Que a prova que você tem o Espírito Santo é a guarda do sábado. Mentira. O selo de Deus é o Espírito Santo, não é a guarda do sábado. Entendeu? Deus onisciente não sabia que os caras iam mudar tudo. Vem com essa pra cima de mim, rapaz. Vamos lá. 116a menciona que os seguidores de Jesus, os minim, distorceram a lei e promoveram novos ensinamentos. Agora então, vejamos a refutação do Novo Testamento. Apesar dessas acusações, Jesus não aboliu a Torá, mas sim a levou a cumprimento. Aí, exatamente. Jesus afirmou a validade da lei em Mateus capítulo 5, ele cumpriu e renovou. 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir.
Isso significa nem que eles Jesus cumpriam a lei todas, nem os judeus, ele adorava outros ídolos, porque lá fala assim, não fazer imagem de escultura. Então o que ele está reclamando de Cristo? Uai, seja aí. Por isso que Jesus falou para os fariseus, hipócritas, sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro, cego guia cegos. Ué, aí ó. Mas mostrou o seu significado mais profundo. Jesus interpretou a lei com autoridade messiânica. Em Mateus capítulo 5, versículos 21 a 48, Jesus não muda a lei, mas a leva à sua máxima expressão moral. Exemplo: não só o ato de assassinato é pecado, mas também o ódio no coração. Agora então, a nova aliança porque foi Jesus falou, na Torá. se você odiar o irmão, você já matou ele no seu coração, mesmo que não matou fisicamente. Ele prediz que Deus faria uma nova aliança com Israel, escrevendo sua lei em seus corações. Jesus veio estabelecer essa nova aliança através do seu sacrifício. Vamos ler Lucas capítulo 22, versículo 20 diz: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Portanto, o argumento rabínico de que Jesus modificou a Torá é baseado em uma visão estritamente legalista, mas ignora que a missão do Messias incluía cumprir a lei e estabelecer uma nova aliança. Jesus não destruiu a lei, mas a cumpriu e revelou seu propósito final, conforme profetizado nas Escrituras hebraicas. Número 5. Isaías 53 não fala de Jesus, mas de Israel. Os rabinos tradicionais sustentam que Isaías 53 não é uma profecia sobre um Messias individual, mas descreve o sofrimento do povo de Israel no exílio. Esta interpretação é baseada na identificação do servo de Javé com a nação de Israel, uma ideia recorrente no livro de Isaías. A base rabínica para a interpretação nacional de Isaías 53. Contexto dos cânticos dos servos em Isaías 53. Faz parte de uma série de passagens conhecidas como Cânticos do Servo, nos capítulos 42, 49, 50 e 53 de Isaías. Em várias dessas passagens, o servo é explicitamente identificado como Israel. Vamos ler Isaías capítulo 49, versículo 3. E ele me disse: tu és meu servo, ó Israel, por quem hei de ser glorificado? Os rabinos argumentam que, como Isaías em outros lugares identifica o servo com Israel, é lógico interpretar Isaías 53 da mesma maneira. O servo sofredor como Israel no exílio, a interpretação rabínica sustenta que Isaías 53 descreve os sofrimentos de Israel nas mãos das nações. Fala do Messias. A ideia é que o povo judeu sofreu injustamente, foi punido e carregou a culpa do mundo, mas no final será justificado por Deus. Fala ali, o Targum de Isaías, uma antiga paráfrase aramaica dos profetas, interpreta Isaías 53 em termos coletivos, aplicando-o a Israel. Da mesma forma, o rabino Saadia Gaon e o rabino Rashi declararam que o servo é Israel, não um indivíduo. Rashi comenta sobre Isaías 53. Por que, irmãos? Porque, na verdade, o que acontece? O povo judeu, porque lá em Hebreus fala que aquela... Não só em Hebreus, mas Paulo fala em Gálatas também. A nova aliança mostra uma adoração espiritual, porque Jesus fala para a mulher samaritana: agora não adorareis o Pai nem Israel, que é dentro do templo de Israel, nem no monte, adorareis o Pai em espírito e verdade, porque o Pai é espírito e procura tais que assim os adore. Quer dizer, sinceridade de coração, não é mais um lugar físico, é de sinceridade de coração, ou seja, a adoração deles era terrena, na carne. Por isso que eles não entendem. Enquanto eles interpretar a Bíblia na carne, eles nunca vão compreender a unção do Espírito. Entendeu? Mas eles vão se converter lá no fim de tudo. Não todos, né? Mas a grande parte dos judeus vão se converter lá na grande tribulação, quando vier o anticristo, que é um Messias que eles estão esperando, né? Que é o falso, né? Porque o Messias já veio, já fez o que fez, vai vir a segunda vez depois da vida do anticristo. Aí vem o Messias, dessa vez não vem para morrer, ele vem para julgar os povos que não querem se converter e condenar o anticristo e o falso profeta. O capítulo fala da nação de Israel que foi atingida e punida no exílio.
Ibn Ezra também apoia a interpretação nacional, vendo a passagem como uma referência ao sofrimento do povo de Israel sob a opressão das nações. Radak, Rabino David King, argumenta que Isaías 53 é uma referência aos judeus que sofrem injustamente, mas serão justificados nos tempos messiânicos. Os rabinos apresentam diversas objeções à interpretação cristã de Isaías 53. O servo sofre por nossas transgressões. Se o servo é o Messias, por que os judeus sofreriam em seu lugar? O servo é descrito como sem violência. Israel participou de guerras e conflitos, então isso não poderia se referir a Jesus, que também foi acusado de perturbar a ordem. O servo é recompensado com descendentes e uma vida longa, e eles afirmam que Jesus não teve descendentes nem viveu uma longa vida terrena. Agora então, refutemos esse erro interpretativo. Isaías 53 fala de Jesus e não de Israel. Apesar da interpretação rabínica, há fortes argumentos que indicam que Isaías 53 não pode se referir a Israel, mas a um indivíduo específico, o Messias. O servo é diferente de Israel. Embora Israel seja chamado de servo em outras passagens, Isaías 53 o descreve de forma diferente. No versículo 8 de Isaías 53 diz: Ele foi levado pela prisão e pelo julgamento. E sua geração, quem contará? Pois ele foi cortado da terra dos viventes e foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Aí. Sublinhamos. Pela rebelião do meu povo, ele foi ferido. Contexto. É aqui, fácil, né? O servo sofre no lugar do povo de Israel. Versículo fala de contexto. É fácil fazer isso. Por que eles desprezam as outras escrituras, meu Deus? O contexto? Aí é fácil. É igual os falsos profetas faz hoje, que põe coisas judaizantes no meio das adorações de hoje em dia. Vai pra lá, rapaz. Vamos lá. O texto diria, por causa da rebelião das nações. No versículo 12 do mesmo capítulo diz: Portanto, eu lhe darei a parte dos grandes, e ele repartirá os despojos. Isso que Apocalipse fala, né? Aqueles que se dizem judeus, mas não são, os achassem mentirosos, mas são a sinagoga de Satanás, que engana os povos, né? Hoje, aqui no Brasil e em outras partes do mundo, tem muitos falsos judeus que se transfigura de judeu, põe ritos religiosos judaizantes dentro dos templos de hoje, né, que o templo somos nós, não é nem isso daí, isso é fraudulência, né? E são de Deus, Jesus fala lá na revelação a João, que são a sinagoga de Satanás, que leva o engano. Jesus, porque derramou a sua alma na morte. E até esses judeus original estão errados, porque não acreditam no Messias. E intercedeu pelos transgressores. Mais uma vez enfatizamos a expressão. Já está fazendo uma confusão danada aqui. Israel, como nação. Babilônia, a confusão é Babilônia. A passagem fala da morte literal de um indivíduo. É por isso que o servo morre e expia os pecados, como diz no versículo 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A expiação pelos pecados na Torá é feita por meio de sacrifícios individuais, não pelo sofrimento de uma nação inteira. No versículo 10 diz: Contudo, aprove ao Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Quando ele fizer da sua alma uma oferta pelo pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Isso se encaixa com o ensino do Novo Testamento sobre Jesus como o Cordeiro de Deus. Alguns textos rabínicos antigos aplicavam Isaías 53 ao Messias, não a Israel. No Talmud, Sanhedrin 98b, a menção de um Messias chamado o leproso, que sofre pelos pecados de Israel, refletindo a imagem do servo sofredor em Isaías 53. O Midrash Rabbah sobre Ruth, capítulo 5, versículo 6, também descreve o Messias como alguém que sofre para expiar os pecados do povo. Na literatura cabalística, o Zohar, Vaikra 177b, afirma que o Messias suportará as punições pelos pecados de Israel, uma ideia muito próxima da interpretação cristã. Até Maimônides,
Embora não tenha aplicado Isaías 53 mas eles negam essas ele partes reconheceu que das alguns escrituras. textos rabínicos vinculavam o Messias ao sofrimento Até vicário. o que eles chamam de cabala aí fala e eles negam, eles tapam os olhos para essas partes aí das escrituras. Que a ideia de um Messias sofredor não é estranha ao judaísmo antigo. Portanto, a interpretação rabínica de Isaías 53 como uma referência a Israel tem fundamentos na tradição judaica, mas apresenta inconsistências com o texto. Isaías 53 descreve um indivíduo inocente que sofre pelos pecados Por isso dos outros. que Jesus curou os cegos, porque ele curou, não foi só para curar, para dar vista ao cego. Ele curou como figura para mostrar para os fariseus religiosos, para os judeus lá, que eles eram cegos. Eles tinham olhos, mas não enxergavam. E que esse cego que era de nascença creu que Jesus era Deus. E por isso ele foi curado. Que mesmo ele sendo cego, ele acreditou que Cristo era Deus encarnado. E os judeus não. Entendeu? Então ele curou para mostrar para os judeus que eles são cegos. Por isso que Jesus falou, guia cegos. Se guiares outros, os dois cairão na vala. Entendeu? Então é o que está acontecendo. E isso, a descendência daqueles judeus lá que estão hoje aqui, é o ciclo, se repete até o tempo do fim. E não só os judeus de linhagem de sangue, mas esses líderes religiosos que são judaizantes fraudulentos, né? Eles também fazem a mesma coisa. É um círculo. Aí traz engano para a população. E aí tudo fica confuso e leva a pessoa à apostasia, à descrença da palavra de Deus. E ninguém quer saber mais da Bíblia. E ninguém crê mais na Bíblia por causa desses fraudulentos aí. Pelo menos os judeus, ele não é fraudulento. É que ele não entendeu a nova aliança. Ele não entendeu. Não é que eles enganam, é que eles não entenderam. Agora, os falsos profetas que estão nas nações aí, que colocam ritos judaizantes nos templos, esses sim são enganadores. Eles entendem, mas a maioria entende, mas distorce para enganar. Porque são o espírito do anticristo. Entendeu? Pelo menos os judeus vão se converter lá. Eles ainda não entenderam a ação de Deus. Eles estão entendendo na carne, não no espírito. Mas eles vão entender lá na frente. Lógico que tem judeus também que é falso profeta, tem, né? Mas esses, a maioria, eles não entendem porque eles não compreendem mesmo. Entendeu? Por mais sabedoria do mundo que eles tenham, eles não entendem a nova aliança. Morre e então é exaltado. Algo que se encaixa com a figura de Jesus no Novo Testamento. Além disso, de novo, a Pracura alivia os sintomas da gripe e resfriado, com dupla ação analgésica e antialérgica. Eu vou tirar esses comercial, vou pagar outro plano, viu, irmãos? Pra tirar esses comercial aí. Deixa, vou ver isso logo. Olha, o YouTube virou como uma televisão comum. Antigas fontes rabínicas reconheciam a possibilidade de um Messias sofredor. Portanto, a interpretação cristã de Isaías 53, como uma profecia messiânica, é mais consistente com o texto bíblico e a teologia. Número 6. O cristianismo rompeu com o judaísmo. Os rabinos sustentam que o cristianismo deixou de fazer parte do judaísmo por causa de sua rejeição à observância da Torá e sua abertura aos gentios sem exigir que eles cumprissem a lei mosaica. Isso foi consolidado após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., quando o judaísmo rabínico assumiu autoridade religiosa sobre o povo judeu. Os principais pontos do argumento rabínico são: o cristianismo abandonou a Torá. Em Atos 15, os apóstolos decidiram que os gentios não eram obrigados a guardar a lei de Moisés. Em Mateus, capítulo 5, versículo 17, Jesus disse que não veio para abolir a lei, mas o cristianismo primitivo interpretou os seus ensinamentos como um cumprimento final da Torá em sua pessoa. O cristianismo introduziu novas doutrinas incompatíveis com o judaísmo. A Trindade contradiz o monoteísmo absoluto do judaísmo. A soteriologia cristã enfatiza a salvação pela graça por meio da fé em Jesus, enquanto o judaísmo sustenta que o relacionamento com Deus é baseado na observância da Torá. Após a destruição do templo, a liderança religiosa judaica caiu nas mãos dos fariseus.
que desenvolveram o judaísmo rabínico. Textos como Birkat Haminim, uma maldição contra hereges na Amidá, foram adicionados no século II para excluir os cristãos das sinagogas. Em sua obra Mishneh Torah, por isso que Cristo foi expulso do templo e das sinagogas pelos próprios judeus, né? E ele falou: siga após mim para os discípulos, fora do sistema religioso, fora do sistema judaico. Siga após mim, entendeu? E aí ele profetizou que o templo ia ser destruído, que agora o verdadeiro templo seríamos nós, que depois da ressurreição de Cristo ele ia soprar o Espírito Santo no dia de Atos 2, no tempo de Pentecostes, e ia formar a igreja. Igreja não é templo religioso, igreja somos nós, é o corpo de Cristo, é o membro de cada pessoa que crê na obra de Cristo na cruz, que crê que Cristo é o Messias, que veio pagar os nossos pecados, cumprir a lei no nosso lugar e nos redimir da maldição da lei e pagar o nosso pecado e nos livrar da maldição da morte pelo pecado, para a gente ter vida eterna. A gente ainda morre carnalmente, mas depois vai ser ressuscitado. É o que diz as escrituras para o cristão que crê, não para o judaizante que não crê, né? Vamos lá. Como alguém que levou muitos a se desviarem da lei. Jesus de Nazaré pensou que era o Messias e foi executado pelo tribunal. Daniel já havia profetizado sobre ele. E os rebeldes entre o teu povo levantarão uma visão, mas eles cairão. Segundo Maimônides, Jesus não poderia ter sido o Messias, porque ele não restaurou a soberania de Israel, nem trouxe a paz mundial. Rabino Yaakov Enden. Em sua obra Seder Olam Rabba, ele reconhece que o cristianismo ajudou a espalhar o conhecimento de Deus entre os gentios, mas vê isso como uma distorção da verdade judaica. Embora os cristãos tenham levado muitas nações a reconhecer o Criador, sua religião é um erro e não segue o caminho de Israel. Agora então, apresentamos a refutação cristã. O cristianismo é o cumprimento do judaísmo. Da perspectiva cristã, o cristianismo não é uma religião separada do judaísmo, mas seu cumprimento final na pessoa de Jesus. Isso, exatamente. Jesus não quebrou a Torá, mas eles não entendem isso. A nova aliança prometida em Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34, fala de uma renovação do relacionamento de Deus com seu povo, escrita em seus corações em vez de em tábuas de pedra. Além disso, o cristianismo inclui os gentios por dando uma ressalva aqui, escrita a lei nos nossos corações, irmãos. Deixa eu dar uma ressalva. Não quer dizer que você não tem que ler a Bíblia, tá? Porque a lei, quando você lê aqui, é o espírito de vida. Então, tudo que você aprender aqui vai estar no seu coração. E aí você vai lembrar de tudo que Jesus tem dito, porque está no seu coração e na sua mente, na sua memória. Então a lei é o que está escrito aqui, certo? No coração, mas não quer dizer que você não tem que ler a Bíblia não, tá? Que muitos interpretam dessa forma e aí se afasta de Deus. Tá errado. Não vai fazer igual os judeus interpretar tudo errado, hein, irmãos? Capítulo 49, versículo 6. Tem uma religião aí que fala, a letra mata, mas o espírito vivifica. Porque não pode ler muita Bíblia. Isso é a congregação cristã que fala, viu? Não vai nessa não. Ele está falando que a letra que mata é a letra da lei, escrita em pedra. Porque o espírito da graça vivifica. Não é que você não tem que ler a Bíblia, não é nada disso. Em Gênesis capítulo 12, versículo 3, Deus diz a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por sua vez, a doutrina da Trindade não nega o monoteísmo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz: que eles não creem na Trindade, né? Em Isaías capítulo 9, versículo 6, o Messias é chamado de Deus poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Agora então, é preciso entender que Pedro, Paulo e os apóstolos eram judeus observantes. Em Atos 2, milhares de judeus aceitaram Jesus como o Messias no Pentecostes. Portanto, o judaísmo rabínico argumenta que o cristianismo se tornou uma religião separada por causa de sua rejeição à Torá, sua doutrina sobre Jesus e sua aceitação dos gentios sem exigir a lei mosaica. No entanto, da perspectiva cristã, Jesus cumpriu a lei e as profecias messiânicas, e a inclusão dos gentios estava prevista no plano de Deus. Mas que fique claro que
que é lei mosaica? Muitos não entendem, aí acham que é só os 10 mandamentos. Não, os 10 mandamentos, mesmo para o cristão, a gente tem que cumprir, porque são leis morais. Quando ele fala da lei, ele fala de toda, fala dos ritos religiosos, as leis sacerdotais, e não são só 10 mandamentos, são 623 mandamentos. Entendeu? Ele está falando dessas leis aí, não está falando da lei dos 10 mandamentos morais. Que isso a gente obedece até hoje, conduzido pelo Espírito, e não pela imposição da letra da lei. Entendeu? Pela obra que Cristo fez. Ele cumpriu a lei, pôs a lei no nosso coração, e agora a gente, pelo Espírito, consegue cumprir. Tipo assim, se não for para você cumprir a lei dos 10 mandamentos, então lá está escrito, não matarás, então você pode matar. Então, se não for para cumprir, está escrito, não roubarás, então você pode roubar. Então, lá está escrito, não adulterarás, então você pode adulterar. E lá está escrito, não levantar falso testemunho, então você pode levantar falso testemunho. Se não é para cumprir a lei moral, então, lá está escrito, honrar pai e mãe, então você não tem que honrar pai e mãe. Lá está escrito, adorar o seu teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma, e o próximo como a ti mesmo. Então não precisa fazer nada disso, entendeu? É que Jesus resumiu a lei em 2. Amará o Senhor teu Deus de todo o coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, e o próximo contra a ti mesmo. Se cumprir esses 2 mandamentos, cumprirá todos o resto. Por quê? Porque se você ama a Deus, você ama o próximo. Se você ama o próximo, você não vai fazer mal para ele. Você não vai roubar, não vai matar, entendeu? Aí em 2 você cumpre toda a lei, entendeu? Ele renovou a lei. Ele cumpriu e renovou. Ele não aboliu. E as pessoas não entendem isso daí. Em vez de uma ruptura, o cristianismo é uma continuação do propósito divino revelado no Antigo Testamento. Isso. Número 7. Jesus não foi aceito pelos rabinos de sua época. O judaísmo tradicional sustenta que, se Jesus tivesse sido realmente o Messias, os rabinos e líderes religiosos de sua época o teriam reconhecido. Sua rejeição pelo Sinédrio é prova de que ele não correspondeu às expectativas messiânicas judaicas. Rejeitou porque estava com inveja de Cristo, com medo de perder o poder, que eram falsos profetas. A verdade é essa. Por isso que eles não aceitaram. Vem com essa não. Esse argumento não convence. Olha a outra aí. Os rabinos argumentam da seguinte forma: o Sinédrio e os rabinos rejeitaram Jesus. De acordo com o Evangelho de João, os fariseus e saduceus se opuseram a Jesus, mostrando que os líderes espirituais de Israel não o consideravam o Messias. Em Mateus capítulo 26, versículos 59 a 66, o Sinédrio o condenou por blasfêmia quando ele afirmou ser o Filho de Deus. De acordo com o judaísmo rabínico, o verdadeiro Messias será aceito por Israel e trará redenção imediata. Jesus foi rejeitado pela maioria dos judeus de sua época, verdadeiro Messias, falso Messias, é aceito por Israel, mas não por Deus. Também, eles argumentam que o Talmud menciona Jesus em um contexto negativo. No Sinédrio 43, é mencionado que Jesus foi executado por praticar feitiçaria e por desviar Israel. Em Gitin 57a, ele é mencionado como estando no inferno, fervendo em excrementos, o que mostra a rejeição rabínica a ele. Agora então, refutação cristã. A rejeição de Jesus pelos rabinos foi profetizada de uma perspectiva cristã. O fato de Jesus ter sido rejeitado pelos líderes religiosos de seu tempo não prova que ele não seja o Messias. Pelo contrário, as escrituras hebraicas profetizaram que o Messias seria rejeitado por seu próprio povo. Exatamente, foi. Os profetas previram que o Messias seria rejeitado em Isaías capítulo 53, versículo 3. Que eles tanto creem, que eles tanto defendem homem de dores e experimentado nos sofrimentos. No Salmo capítulo 118, versículo 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra principal angular. da esquina. Em Zacarias capítulo 12, versículo 10. Olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão como quem pranteia por um filho único. A Bíblia mostra que o Messias seria inicialmente rejeitado por seu próprio povo, antes de ser reconhecido mais tarde. O profeta não tem honra na sua própria cidade. Os evangelhos mostram que muitos judeus acreditavam até alguns irmãos de Jesus rejeitaram, Nicodemos e José de Arimateia. Atos capítulo 2, versículo 41 diz que 3.000 judeus creram em Jesus. Um da sinagoga, que era o principal da sinagoga, Nicodemos, creu em Jesus, né? Os outros não.
líderes religiosos tinham motivos políticos para rejeitar Jesus. Aí, ó, Em tá João vendo? capítulo Pra não 11, perder o poder, versículos né? 47 a 53, Ficou mostra ameaçado. que o Sinédrio temia que a pregação de Jesus provocasse uma reação dos romanos contra o povo judeu. Em Mateus capítulo 27, versículo 18, diz que Pilatos sabia que os sacerdotes o haviam entregado por inveja. O rabino Yaakov Aí, Emden tá vendo? Acabei admitiu de que o dizer. cristianismo ajudou as nações a conhecer Deus. Jesus fortaleceu a Torá de Moisés e não removeu uma única letra. Portanto, o argumento rabínico de Por que isso Jesus não que foi... Jesus, lá em Apocalipse, não, em Mateus fala que o evangelho do reino será pregado a todas as nações e virá o fim. Por quê? Porque pelo cristianismo, por Cristo, o evangelho se espalhou por todas as nações e pelo intermédio de Cristo, que usou os apóstolos para levar para outras nações a palavra de Deus. Pelos líderes religiosos de sua época, como prova de que ele não é o Messias, ignora que as escrituras hebraicas profetizaram sua rejeição inicial. Além disso, o Sinédrio tinha interesses políticos em condená-lo, e muitos judeus acreditaram nele. De uma perspectiva cristã, essa rejeição não prova que Jesus não é o Messias, mas confirma o que foi profetizado na Bíblia. Caros ouvintes, como vocês podem ver, essa ideia nos leva a uma realidade profética perturbadora. Ao rejeitar Jesus como um verdadeiro Messias com base em argumentos rabínicos que enfatizam a tradição e a interpretação humana da Torá, A interpretação humana, na carne. Abertos a Acabei de aceitar falar. qualquer um que venha em seu próprio nome, assim como o próprio Jesus advertiu em João capítulo 5, versículo Eu venho em nome do meu Pai, a mim não Eu vim em aceitais. nome de meu Pai. Se Vocês vier não me outro recebem. Se do outro seu vier em próprio nome, esse vocês não receberão. Vai, o Esse anticristo. engano fará Olha lá. parte do grande cenário profético que a Bíblia nos revela, no qual o anticristo se apresentará como um líder que trará paz e soluções aparentes ao mundo, ganhando a confiança de muitas nações, incluindo Israel. No entanto, sua verdadeira natureza será revelada quando ele tentar estabelecer seu domínio e exigir adoração. É crucial que prestemos atenção a esses sinais e afirmemos nossa fé no verdadeiro Messias, Jesus Cristo, que cumpriu todas as profecias messiânicas e retornará em glória. Chegamos ao final deste vídeo. E por Esperamos quê? que tenha... Irmãos, deixa eu dar o meu like aqui. E por que, irmãos? O que vai acontecer? Por que o Israel vai se converter? Aí é que vai cair a ficha dele, sabe por quê? Porque assim, ó, como ele acredita no único Deus e ele acredita que o Messias é um escolhido de Deus, mas não é um ser divino, e ele não veio ainda, que ele vai vir, que é um cara que vai construir o templo de Jerusalém e trazer a paz. Só que quando esse Messias, dito Messias deles, construir o templo de Jerusalém, ele vai se aceitar lá e vai exigir adoração. Como eles entendem que na Torá está escrito bem isso, né? Adorarás só o Senhor teu Deus, o único Deus verdadeiro. Para eles, mesmo o Messias que é escolhido, que é um ser humano, né? Que não é um ser divino, como era Jesus, que era humano e era Deus. Então, ele vai exigir adoração, esse Messias deles. Aí é onde que vai cair a ficha, porque eles não podem adorar nem esses Messias que eles estão esperando. Ele tem que adorar só o seu Jeová, só o Senhor Elohim, Deus Todo-Poderoso. Entendeu? Aí é onde que vai cair a ficha. Ele vai falar, pô, o cara tá pedindo adoração como Deus. Ele não é Deus, você não é Deus coisa nenhuma, sai daí. Aonde eles vão se converter. Entendeu? Mas é uma história belíssima no fim, né? Porque é glorioso, né? Você pensa assim, ó, aí vai cair a máscara do anticristo, entendeu? Mas tomara que a maior parte, todos os judeus se convertam, mas a gente sabe que a maioria vai se converter, mas vai ter alguns que ainda não vai, né? Não só de judeus, mas de todo mundo, né? Tá bom? Esse foi o vídeo, deixa o like, badala o sininho de todas, compartilha o vídeo com outros para chegar mais conhecimento. Bem-vindo a novos inscritos. Se inscreva quem não é inscrito, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, amo todos vocês de coração em Cristo Jesus. Fui.